Ok. Muito bem, então vamos pegar de onde paramos ontem, né? Nós fizemos um exercício falando sobre o que nos levou a pensar sobre temas ideais, né? Da cosmovisão ideal. Fizemos um exercício que nos levou a pensar sobre temas reais, né? Não necessariamente sobre aquilo que a Bíblia mostra, mas aquilo que surge da nossa própria cultura. Depois nós fizemos um exercício de disparidade, né? Onde a gente pegou alguns temas reais ali e começamos a pensar o que é que o ideal de Deus nos fala sobre esses temas. E foi ali que a gente bugou, foi ali que a gente ficou meio percebendo, né? Onde é que nós deveríamos desenvolver os nossos temas. E por último fizemos um exercício, ou vocês fizeram à noite ou depois da aula, um exercício sobre a estratégia, né? Ou seja, a minha ideia sempre será, quando eu encontro uma disparidade entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, como eu posso usar as escrituras para corrigir ou ajudar a corrigir essa disparidade ou a superar essa disparidade, né? Então vamos dar uma olhada nesse exercício último que vocês fizeram, que é o exercício da estratégia. Bom, antes deixe-me perguntar, foi tranquilo? Todo mundo terminou o exercício da disparidade? Aqueles que tinham 3 temas reais, que você precisava colocar temas ideais? Sim? Tá bom. Onde é que está o meu exercício? Isso. Vamos lá, então os grupos aí me ajudem aí com as suas respostas para vermos o que é que o resultado do nosso trabalho. Então, quais histórias bíblicas, esse é o exercício da estratégia, quais histórias bíblicas poderão ser usadas para ensinar os seguintes temas? Então lembrem-se que esse é um exercício, de certa forma, contra a cultura, né? Eu não sei se você experimentou isso quando estava pensando nesse exercício. A nossa mente, ela se volta, porque a gente foi ensinado assim, a nossa mente sectariza dessa maneira, né? A gente separa a Bíblia em versículos, não é isso? É muito mais fácil quando eu pego um assunto, de eu lembrar de um versículo que fala sobre aquele assunto, não é? No entanto, o que nós queremos é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia conta e quais histórias, quais narrativas bíblicas me ajudam a pensar nesse assunto. E é interessante que, por mais que na nossa mente venham versículos, por exemplo, né? Deus sabe todas as coisas, um versículo, né? No entanto, a nossa mente também surfa muito mais confortável em histórias do que em memorização, né? As histórias catalisam bem mais. As narrativas bíblicas, elas ajudam a dar, a potencializar ou a pavimentar os ensinamentos que queremos. Muito bem, Deus sabe todas as coisas e revelou a sua história. Gilson, o que seu grupo colocou sobre isso daí? Está com Noel? Noel, o que você colocou? O que vocês colocaram aí? Quais histórias serão usadas? O chamado de Moisés para libertar Israel da escravidão. O chamado de Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. Certo. 3, de 1 a 15. Certo. E como essa história vai ajudar a ensinar sobre Deus sabe todas as coisas e revelou a sua história? Porque ele chega para Moisés e fala para Moisés, quando Moisés fica lutando e falar com o povo, ele fala, né, para chegar e falar, ele fala que eu sou o Deus de Israel, Deus do teu pai, de Isaac, de Jacó. Então ele se revela para Moisés, dizendo que ele é o Deus, e ele sabe de todas as coisas. E continuando no capítulo, ele fala que ele sabe de tudo que está acontecendo. O turma do OVNI aqui está com o Glenn. Glenn, o que vocês colocaram aí nessa primeira?
O Senhor é o bom pastor. É lá de João 10, 18. Certo. E como é que essa história vai nos ajudar a saber que Deus sabe todas as coisas e que Ele revelou a sua história? É que Deus fica falando, eu sou um bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, então Ele se revela na história dele, como que Ele é. Certo. Certo. Grupo aqui, quem está com o papel? Cleiton, o que vocês colocaram aí, Cleitão, nessa primeira? Colocamos a história de Adão e Eva. Adão e Eva. Ele fala lá que Deus sabia onde que Adão e Eva estavam, que eles tinham pecado, tudo. E a história se revelando quando fala que Deus, Jesus ia vir, a cobra ia morder o calcanhar e ele ia amassar a cabeça da cobra. Gênesis 3,16, né? 15. 3,15. Não. Aí a história, né? De Adão e Eva. Ok. Tá bom. Eu vou pular para a segunda pergunta aqui para a gente dar celeridade, tá? Então a segunda pergunta, bom, deixa eu só falar algo aqui em relação à primeira. Deus sabe todas as coisas e revelou a sua história. Nós poderíamos pensar também em relação à própria revelação geral de Deus, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras, né? Esta é a maior revelação. Deus fez pequenas revelações a pessoas, e algumas dessas revelações foram revelações particulares, no sentido de que Deus se revelou a um indivíduo, Deus se revelou a outro indivíduo, mas nós podemos pensar, quando o assunto é revelação, podemos pensar na revelação como um todo, que é a própria palavra de Deus, né? E que é a única revelação. Eu acho que talvez esse é o contraste principal. Ponto 2, Deus criou o mundo. Tem aí, né? Mas eu acho que vocês entenderam lá que não era para ter. Deus criou o mundo e tem o domínio sobre sua criação. Os quartos aí, o que vocês colocaram? Qual história vocês colocaram nessa segunda? Carol, está com você? A gente colocou a criação, mar vermelho, a serpente lá no deserto e a figueira seca. Pode usar uma dessas como exemplo aí para explicar como é que uma dessas histórias vai ajudar a mostrar que Deus tem o domínio, que Deus criou e tem domínio sobre a sua criação. A figueira, ele vai lá, né, procura, ele criou e quando ele manda secar, imediatamente ela seca. Certo. É a mesma linha do Mar Vermelho? Sim. Isso. Quando Deus fala o que Ele fala, as coisas acontecem, né? Muito bem. Grupo lá de trás, quem está aí com o Josival, o que vocês colocaram aí no 2? Deus fala sobre a criação, né? E o dilúvio, o Mar Vermelho, como a gente falou, nós colocamos. Jesus também, Jesus acalma a tempestade. Então nós colocamos a história do dilúvio porque realmente foi um ato que hoje a humanidade quase toda ela tem esse conhecimento. Porque Deus fez isso através da vida de Noé, né? Então nós podemos falar do dilúvio. Certo, mesma pegada aí, né? Tá bom. Grupo lá atrás da liderança, ponto 2. Qual história ou quais histórias, né? Ponto 2, da criação mesmo, no Gênesis. Certo. Capítulo 1, 2, Deus, ele, pelo fato de ele ter criado, ele tem domínio, né? E tudo, baseado nisso. Em Jó 38, 39 também. Em Jó. Certo. Jó é um versículo para ajudar a história, né? Seria mais isso. Os dois capítulos. Capítulo 38 e capítulo 39. Joia, muito bom. Vamos voltar aqui para o Noel. A pergunta número 3. Deus está acima de todos os seres espirituais. Quais histórias nós vamos usar para ensinar isso aí? Esse tema. Nós
colocamos a história do Gadareno lá, quando Jesus vai para nadar e ele expulsa os demônios lá e o próprio demônio pede para ele para que eles entrem nos corpos. Certo. Tá bom. Como é que isso vai ajudar a ensinar que Deus está acima de todos os seres espirituais? Porque o próprio demônio está reconhecendo o espírito mal, né? Reconhecendo Jesus como um ser superior a ele, pedindo a misericórdia dele para que eles entrassem nos corpos. Certo. Eles se submetem, né, à comunidade de... Sim. Sim. Muito bom. Cleiton, o que tem aí sobre esse ponto 3? Quais histórias? Colocar uma história de Jó, quando Jó. o Satanás foi se apresentado diante a Deus e também os anjos. E como é que essa história vai ajudar a ensinar esse tema? A gente pensando que assim, que eles estavam na presença de Deus, então Deus é o ponto principal da história, né? É que também ele vem pedir permissão, né? Para Deus autoriza, né? Certo. Fazer as coisas lá. Até para ele fazer a capetagem dele, precisa ter uma liberação, né? Tá bom. Os quartos aí, o que colocaram nesse ponto 3? Carol. O Gadareno, quando Jesus tinha saído do monte dos né? A tentação de Cristo e Paulo. Certo. Muito bom. Glenn, o que seu grupo colocou na pergunta 4? Deus deve ser adorado e cultuado. Nós colocamos um sacrifício na 4 E alguma história? essa história de Deus invoca o que adora em espírito e em verdade. Um verso, né? Mas tem uma história ou não? Ou contaria a história da mulher samaritana para focar nesse verso? Porque foi baseado no seu. Certo. Esse não é velado. Esse não é velado. Certo. Qual o grupo aqui? Grupo da liderança. O que foi colocado aí? Deus deve ser adorado e cultuado. A gente pensou na história do bezerro de ouro, né, em Êxodo 32, e também ali nos mandamentos, principalmente os primeiros, né? Ok, então a história dos 10 mandamentos e do bezerro, né? Tá bom. E o pastor Josival? Nós colocamos o Daniel e os seus amigos na fornalha. Certo. E os 10 mandamentos também. Elias, os profetas de Baal e o bezerro de ouro. Sabe uma coisa muito interessante disso daí, dessa história específica da fornalha de fogo? Não tem no Trevor. Não tem no cronológico. Mas quando eu penso, não exatamente em seguir o esboço, estou pensando como eu posso ensinar a Bíblia para que esse povo entenda. Pode ser que eu faça aquilo que outras pessoas não fizeram ainda, né? Então, é muito jóia isso, que a gente pense nessa, de fato, na estratégia em si, né? Na estratégia em si. Então, veja, eu não estou dizendo que o Trevor errou em não ter colocado a fornalha de fogo. Ele deve ter tido as razões para não ter posto. Mas talvez na equipe do Josival teria colocado, porque vai ajudar a explicar esse tema, né? A história da fornalha de fogo. Muito bem. Então, irmãos, de maneira geral, nós podemos resumir o pacote do EBF nesse processo, né? E você pode fazer isso de forma macro, pensando no ensino como um todo, e de formas pequenas, quando eu sei qual é o ideal de Deus, eu sei que a cosmovisão com a qual eu estou trabalhando não é igual ao ideal de Deus. Isso gera uma disparidade e eu me pergunto como eu posso ensinar a Bíblia de uma maneira que essa disparidade seja visível àqueles que estão ouvindo. E veja, de fato o nosso papel, a gente não precisa ficar preocupado em substituir as coisas na cabeça das pessoas ou de contrastar as coisas na cabeça das pessoas. O que a gente dá é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é contrastiva mesmo. Em alguns momentos ela vai confrontar, ela vai contrastar, e a própria palavra de Deus vai
minando esses alicerces, né? Esses temas de cosmovisão que a gente tem falado, eles são considerados também como os alicerces de uma cosmovisão, né? Ou seja, são esses temas que sustentam toda uma cosmovisão. É lógico que uma vez que esses pilares começam a ruir, a tendência é da estrutura toda desabar, né? E de certa forma é isso que nós esperamos mesmo, que a nossa estrutura desabe, para que a cosmovisão que Deus deseja que nasça em nós, nasça, né? Muito bem, vocês podem me passar o trabalho, eu vou passar o papel que vai dar continuidade. Pode passar os dois, viu? Que tem aquele outro também. Ficou melhor de ver aí? Então, eu estou retrocedendo um pouquinho, porque ontem vocês fizeram as tarefas de os temas ideais, depois os temas reais e por final a disparidade e estratégia. E nós não queríamos mostrar, né, a resposta não é, mas exemplos de temas ideais antes de vocês fazerem, né, para vocês terem de pensar. É muito bom, inclusive tem muitas maneiras de pensar os temas ideais, mas eu só queria então mostrar agora dois exemplos ou dois modelos de temas ideais que temos já. Um é do próprio Trevor, né, do cronológico. Esses são os temas ideais que saem da fase 1 do construir sobre alicerces firmes. Então eles estão colocados, né, num pacotezinho bem legal para visualizar. Claro que é um recurso que a gente tem, que nós podemos olhar, né? Não temos que copiar do jeito que o Trevor colocou. Às vezes a gente preferia dizer esse tema de outra forma, mas é uma referência. Então eu só queria mostrar para vocês este e mais um outro modelo dos temas ideais. Você não tem que decorar, copiar, só para vocês verem. Acho que os temas que nós falamos ontem encaixam muito bem, mas talvez teria mais alguns, né? Que o Trevor, ele tem a pessoa e caráter de Deus como aquele tema macro, grande tema, e os subtemas que nós tiramos vários, né, nos nossos trabalhos. Deus é fiel e não muda, Deus é supremo e soberano, vocês fizeram isso no trabalho da estratégia agora. Deus é santo e justo, ele exige a morte como pagamento pelo pecado. O Trevor linka tudo isso aqui em um só subtema, porque ele é santo e justo, ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Deus comunica com o homem, nós falamos assim ontem. Deus é onipresente e onisciente. Deus é amoroso, misericordioso e gracioso. Deus é onipotente. Deus é amor. Então, na fase 1, esses são os temas principais que Trevor tem sobre Deus. Ele tem os temas do homem. Então, ele separa os temas por Deus, homem e Satanás. O homem é pecador sob a pena de morte. Ele precisa de Deus e ele é incapaz de se salvar. Então, esse todo é um só subtema. E essa aí é repetido muitas vezes ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O homem deve ter fé para agradar a Deus e ser salvo. Então é a maneira que Trevor colocou. Nós vamos ver que em outro jogo de lições, outro sistema, esses temas são colocados de outra maneira, mas é a mesma coisa, é a resposta de Deus, a resposta do homem diante de Deus. O homem somente pode vir a Deus de acordo com a vontade e plano de Deus. Tema muito importante, também destacado bastante. O homem precisa de Deus. E aí nós temos os temas de Satanás. Satanás luta contra Deus e sua vontade. Satanás é mentiroso e enganador.
Satanás odeia o homem. Jesus Cristo, e esses temas só são... Não dá para ver na televisão. Aqui está clarinho. Eu não fiz, eu estou usando um que já corrigiu. Jesus Cristo, e são temas então que não são destacados abertamente no Antigo Testamento. Lá está falando sobre o caráter de Deus e o plano de Deus, mas esses temas só vão aparecer no Novo Testamento, nos alicerces firmes. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é santo e justo. Jesus Cristo é homem. Então esses são os temas que Trevor colocou aqui para a fase 1. Você não vê talvez o tema redenção, né, que alguns falaram, né, o tema de redenção e tal, mas está aqui, porque Deus é santo e justo, exige a morte como pagamento pelo pecado. O homem só pode vir a Deus de acordo, né, com a vontade dele. O homem dele ter fé para agradar a Deus. Então, os temas da redenção estão aqui, estão distribuídos entre Deus, o homem e Jesus, né, que é o único Salvador. Então, o Evangelho vai ser ensinado, mas esses temas, então, são os temas básicos, fundamentais para entender a redenção, justificação e tudo mais. Então, esse é um jogo de temas ideais que Trevor considerou necessários, essenciais para o entendimento do Evangelho, aqueles fundamentos para a pessoa entender o Evangelho, entender quem é Deus, pecado e etc. Tem um outro jogo um outro sistema. Uns consultores lá fora na Ethnos estão trabalhando ainda num modelo de lições chamada de eternidade a eternidade. Não vou entrar muito nisso agora, mas eles estão ainda trabalhando nisso e eles têm proposto uma outra maneira de dizer os temas. Deve ter basicamente o mesmo modelo, mas eles olharam o modelo da igreja madura, que também pode ser do discípulo maduro, e tudo ali que aplica à igreja madura também aplica ao próprio crente ou discípulo. E olhando o que é necessário para chegar a essa maturidade, então eles pensaram que são temas que também precisam ser entendidos, cridos, para chegar a essa maturidade. Eles olharam esse modelo da igreja madura, pensando em Deus, pensando no caráter de Deus, e tem os temas então todos olhando do ponto de vista de Deus, ou partindo de Deus, em vez de Deus, homem, Satanás, Jesus. Deus, que você vai ver como é que é, mas as verdades são as mesmas. Então, no modelo de eternidade, eles vão ter os seguintes macro temas. Deus dá a vida, Ele é o doador, Ele é quem dá a vida, Ele é criador. Aí subtemas, eu não sei se está tão definido, ele só joga um monte de palavras, mas que dá a ideia, explicando o que significa isso. Ele é criador, iniciador, Ele é mantenedor, provedor, fonte, patrão, abençoador, santificador, eterno. Ele age baseado na sua graça. E aí eles explicam aqui também: vida não é um substantivo abstrato, vida, mas Deus mesmo é vida, e Ele dá de si, Ele dá de sua vida. A vida que temos é de Deus. Deus sabe o que é necessário e o que é melhor para todos. A morte é a ausência dessa vida. Há potencial para a morte, não só morte eterna, mas de viver uma vida morta, ou uma vida tóxica, uma maneira de... São os zumbi, né? Dos mortos. Aí eles jogam assim embaixo: por causa de seu pecado, o homem é sem vida e incapaz de se salvar. Satanás é assassino. O tema principal foca em Deus que dá a vida, mas contrasta com o homem e com Satanás. Deus passa a sua imagem. Não vi isso exatamente como um tema no Trevor, mas eles têm colocado isso. Deus passa a sua imagem, Ele dá de si mesmo, pensando em imagem em termos de caráter, de status, de propósito, domínio, semente, aquela ideia de reprodução de acordo com o padrão, sempre reproduzindo o mesmo, da maneira que Deus também criou todas as coisas que se reproduzem conforme o seu tipo, a sua espécie. E também imagem inclui mente, emoção e vontade. Embaixo, o homem foi feito na imagem de Deus,
mas essa imagem foi desfigurada na queda. Satanás busca arruinar a criação de Deus, ou arruinar a imagem. Deus comunica, outro tema macro. Deus comunica claramente seus propósitos e a resposta desejada. E Ele comunica através de seu Filho, da palavra, etc. Deus usa tipos e símbolos para reforçar e esclarecer a comunicação de suas verdades. É interessante que eles colocaram um subtema, né? Mas Deus usou muitos tipos no Antigo Testamento, preparando o nosso entendimento para especificamente entender Cristo, né? Então são muitos tipos ou analogias, e muitos dos quais são claramente explicados no Novo Testamento. Então são tipos que Deus mesmo propositalmente, intencionalmente deu para a gente entender. Eu falei outro dia sobre isso. Não precisamos necessariamente ter todas as chaves culturais para poder comunicar o Evangelho. Deus nos deu tipos e símbolos, porque sabem que isso ajuda a nossa compreensão. Satanás é mentiroso quando contrasta a parte de comunica, Deus comunica. Eu esqueci de mencionar, interessante. Então esses temas, Deus comunica, Deus passa comunica tem a ver com a palavra de Deus para a igreja, né? No modelo da igreja madura fala da palavra de Deus, e temos no modelo da igreja madura a vida da igreja, e temos também a identidade da igreja. Então esses temas estão saindo basicamente olhando a maturidade, identidade, imagem, quem somos nós? Imagem de Deus. Deus comunica, palavra de Deus. Deus reina. Aí tem alguns outros temas que parece que ele só olhando o caráter de Deus mesmo. Ele manda, ele tem autoridade. Não é a questão de ser supremo, soberano, poderoso. Ele delega a autoridade a outros. Ele é juiz, ele vê tudo, sabe tudo e pode fazer tudo. Satanás, em contraste, rebela contra a autoridade de Deus. Tem a batalha cósmica. A autoridade do homem é baseada na sua dependência de Deus. Deus faz o bem e é perfeito. E aí tem uns subtemas falando da abundância de Deus. Deus, quando criou, né, você vê a abundância, a variedade. Deus foi generoso e é generoso com o homem. Não é mesquinho. O seu plano, o que ele faz é compreensível, ele é extensivo, abrange tudo, completo, puro. Tudo que Deus faz é bom. Deus tem um propósito que não muda. Então Deus, desde antes da fundação do mundo, tem seus planos, tem um propósito. Quando Ele criou o homem, tem um propósito. Quando faz tudo, Ele tem um propósito que não muda, imutável. Ele faz acordos, promessas, Ele cumpre sua palavra, Ele é fiel, baseado nisso tudo, que Ele tem um propósito que não muda. Seus planos são bem pensados, compatíveis, compreensivos. Ele é consistente, Ele não fala uma coisa que depois muda. Então isso tudo dentro de ele tem um propósito. Satanás, embaixo, ele é o adversário, ele é consistentemente contrário aos propósitos de Deus. Deus se relaciona e ama. Sua natureza é inerentemente relacional. Olhando a Trindade, Deus 3 em 1, relacionamento. Deus, ele é incluidor, ele inclui as pessoas, ele traz pessoas para dentro do seu plano, das suas ações. Ele é harmonioso, misericordioso, gracioso. Ele é o perseguidor, o buscador de relacionamentos, no bom sentido. Ele busca, ele vai atrás. É ele que vai atrás do relacionamento com Caim. É ele que vai atrás dos relacionamentos. É ele que chama Abraão. Ele é salvador. Ele oferece a oportunidade para o homem confessar as falhas e se arrepender. Satanás, em contraste nesse tema, odeia a Deus e o homem e busca destruir essa comunhão de Deus com o homem. Deus espera uma resposta apropriada das suas criaturas. Então aqui entra o homem, né? Mas o tema é sobre Deus ainda. Deus espera resposta de nós. Quais são? Descanso nele, dependência, satisfação, contentamento, confiança, fé, obediência, amor, honra, medo, reverência, lealdade, adoração, buscar a Ele, humildade, escutar a sua voz, gratidão, avaliar honestamente a situação, ver com os olhos de Deus a realidade. Pecado é a falha de responder apropriadamente, então inserir um termo do pecado aqui,
E quando pecamos, a resposta apropriada é confissão e arrependimento. Satanás deseja que a honra ou obediência devida a Deus seja direcionada a Ele. Então eles colocaram muitos temas aqui, subtemas, que seriam do Trevor, temas do homem, mas são então a resposta do homem para Deus. Deus espera essa resposta apropriada nas suas criaturas. Então, outra maneira de enxergar esses temas ideais, basicamente é o mesmo, mas nos dá ideias. Então, são referências. Então, você tem que seguir isso, não tem que seguir o Trevor. Você talvez vai pensar em outro tema bíblico que é essencial, ou você vai olhar um desses e pensar, mas eu colocaria assim. Então, no EBF, nós estamos aprendendo, nós temos que buscar na palavra de Deus, né, cada um de nós, na dependência do Espírito Santo, em oração, vamos buscar esses temas ideais, mas nós podemos olhar pessoas que já tenham estudado e pensado nisso, né? Então, só para mostrar para vocês, abrir mais o leque, nós temos aqui alguns exemplos de temas de Deus, mas tem outros temas. Estamos falando de temas básicos, né, para, especialmente o discípulo 1, né? Acho que aqui tem alguns temas que vão até no ciclo 2 e 3, maturidade. Ok. Algum comentário sobre esses temas? Passei só rápido, só para vocês verem, né? Se quiser uma cópia disso, podemos disponibilizar sem problema. Entendido aí? Aí são bastante temas, né? Mas não é um número infinito também não, porque nós vamos trabalhar em vários ciclos e tem detalhes da palavra de Deus que não vão entrar, né, nesses primeiros 3 ciclos que os crentes vão estudando para o resto das suas vidas, mas nós queremos ensinar os fundamentos, os temas essenciais. Então, se está claro, vou dar sequência agora. Vou agora falar de um assunto que não necessariamente vai avançar ainda no nosso processo. Nós estamos ainda num quadro grande. O Kleber falou, né, do IRD, nessa ferramenta do IRD, que encaixa muito bem. Não tem mais aquela. Não, não precisa. Eu já vou lançar ele aqui. Depois a gente coloca quando começamos a realmente caminhar os próximos passos. Mas eu vou falar sobre um tema chamado Completando a História, ou alguns falam da eternidade à eternidade. Então, vamos ver. Encaixa, né, nesse ainda entender o quadro completo. Nós estamos ainda entendendo o panorama, né, do ensino bíblico fundamental. Nós não estamos ainda escrevendo lições específicas, nós não estamos esboçando ainda as lições, estamos ainda entendendo o quadro completo. E nós vamos ver então um pouco sobre uma possibilidade da gente estender, terminar a história, a narrativa de Deus já no ciclo 1. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque se tem algum mérito, algum valor nisso ou não. Então, vamos ver rapidamente um plano de fundo histórico, né? Voltando para o Trevor, que ele fez, o que ele fez, né? O ensino cronológico para construir alicerces firmes se baseia em um ensino progressivo, um ensino sistemático da história real e viva de Deus. Então, o Trevor propôs narrar a história de Deus no Antigo Testamento, de Gênesis, e ao longo do Antigo Testamento, pouco a pouco mostrando as verdades, esses elementos essenciais de Deus para e as verdades de Deus para o homem em respeito a ele mesmo, mostrando as verdades sobre o homem, o pecado, Satanás, etc. E esse sistema de ensino está desenhado para romper com as crenças ou cobrir aqueles pilares da cosmovisão de cada povo. E já vimos os 8 distintivos, né, de EBF, que é cronológico, progressivo, sistemático e demais. E nós vimos que esses são os mesmos distintivos, mesmos princípios que ainda estamos seguindo em EBF, nós não mudamos, né, continuamos.
O ensino então do Trevor é dado em 7 fases, teoricamente, e aqui no Brasil acho que nós não temos, que eu saiba, só temos até fase 4, na verdade, traduzido, né? Então eu nunca vi, além de 4, 5, 6 e 7, nós temos só em inglês. Teríamos acesso a essas fases, em inglês não temos em português, então, mas cada fase do Trevor, as 7 fases, que vou já mostrar, tem um propósito, tem um alcance, tem aquilo que propõe ensinar. A primeira fase é para incrédulos, para conversos, vai de Gênesis até a ascensão de Cristo, tocando só o necessário para que a pessoa conheça o Evangelho e entende também os fundamentos sobre Deus. Depois, na fase 2, nós vamos ver que volta para Gênesis e continua com o propósito de mostrar a segurança e algumas verdades posicionais dos crentes de Cristo, no Gênesis até a ascensão. Aí fase 3 vai ensinar Romanos e Efésios, e trata de alguns assuntos da vida cristã, mas bem básicos ainda. Também trata do crente, relacionamento entre o crente e a lei, a união do corpo dos crentes e bênçãos espirituais. Fase 4, Trevor vai ensinar os livros de 1 Coríntios, 1 Timóteo, Tito, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, e Efésios também. E aí então ele completa a história, onde ele chega até o fim da história em Apocalipse, no finalzinho da fase 4. E aí é quando os ouvintes podem ver o Senhor Jesus voltando vitorioso. Então aqui é um gráfico pequeno para quem está lá atrás, que mostra cada fase que o Trevor tem desenhado aí. Então nós temos eles em português até certo ponto. A fase 1, que são os volumes 2 e 3, é a parte do evangelismo, vamos dizer, a parte do evangelho, Gênesis até a ascensão, para levar pessoas ao conhecimento do plano redentor de Deus. Fase 2 está no volume 4, Novos Crentes, Gênesis até a ascensão, como já falei, que é para enfatizar a posição, segurança do crente, um pano de fundo bem básico do Antigo e Novo Testamento de novo, para poder ensinar Atos, e logo que vem em fase 3, fase 3, isso é verdade. Volume 4 tem fases 2 e 3, que eu sempre confundo. Esse volume 4 também tem a segunda parte, que é a fase 3, novos crentes, ensinando o livro de Atos, falando do início da igreja, princípios básicos da igreja. E aí começa a fase 4, começa no livro 5, mas são os livros 5, 6, 7, 8 e 9 que vão desenvolver toda a fase 4. Livro 5, ela vai trabalhar Romanos e Efésios da fase 4. Aí depois tem 1 e 2 Coríntios, aí tem Tessalonicenses, lá no final, com o Apocalipse, tem Tito, Timóteo, e lá no livro 9 vai ter então 1 e 2 Tessalonicenses e Apocalipse, falando mais do fim, do fim da história. Então a fase 4 são todos esses livros. Fase 5 a 7 nós não temos, então, como diz em português, teria que usar em inglês. Fase 5 para crentes maduros, de Gênesis até a ascensão de novo, Gênesis até Atos 1. Enfatiza a revelação de Deus de si mesmo, demonstrar a santificação e a vida de Deus nos santos do Antigo Testamento, como um desafio para a igreja. Então fala da santidade e santificação no Antigo Testamento. Aí já a fase 6 vai trabalhar Atos, agora para crentes maduros, então vai aprofundar muito mais os temas em Atos e aplicar a história da igreja. E fase 7, última fase que Trevor desenhou, talvez ele ainda esteja trabalhando mais, nunca vai terminar, são para crentes maduros, e é para Romanos até Apocalipse, novamente, apresentar o ensino, as aplicações em mais detalhes, em
nível mais profundo. Então ali vai ter provavelmente ensino quase verso por verso das epístolas até Apocalipse. Então essa é a proposta do Trevor para ver a igreja madura. Então vamos dizer, um currículo bíblico completo para uma igreja estudar por anos e anos e anos. Porque o alvo não é só ver conversão, é ver maturidade. Então é muito interessante como ele desenhou, né, esse plano de ensino, bem completão, pensando na maturidade dos crentes da igreja. Mas, vamos lá. Mas essa fase não tem em português? Não tem fase 5, 6 e 7. E não temos, porque nós só temos traduzido em português até volume 9, que é o finalzinho da fase 4. E, inclusive, a que eu saiba, nunca imprimiram os livros 6, 7, 8 e 9, acho que não tem impresso, a gente tem digital. Que eu saiba, o último volume publicado, impresso, foi o volume 5, que é o começo da fase 4, né? Romanos e Efésios, que são livros chaves para a nova igreja começando, mas ainda todo o resto do caminho temos digital até o final da fase 4. E o restante em inglês. A nossa isso que eu entendo até agora, eu tenho procurado no SPDs. Então não tem assim, igrejas indígenas, maduras, e o que eles usam? Aqui no Brasil, eu não sei qual é o trabalho que tem a fase mais avançada, mas tem gente que está trabalhando na segunda, acho que até a terceira fase em alguns lugares, mas eu não sei. Talvez Gavião está com fase 4 porque estão trabalhando nos livros de Gálatas, Efésios, né? Porque se não tiver o livro traduzido também não vai poder trabalhar o ensino desses livros. Mas eu não sei de alguém que está com todas as fases, nenhum. Eu acho que se tiver fase 4 iniciando em alguns trabalhos é muito. Talvez Gavião, Adilton, não sei qual fase ele está, mas não. Infelizmente, não, esse é o negócio, esse que eu já vou falar aqui. Ninguém está terminando fase 4 ainda, que é onde ele chega no final da história. Então todo mundo está ainda vivendo no meio da história. E o ideal é que terminemos esse currículo, porque a igreja precisa sim do leite, mas depois tem que chegar a carne, tem que chegar aos princípios para a maturidade. E o plano do Trevor é esse, só que leva tempo, né? E, então, quem sabe vocês vão ver igrejas recebendo um ensino mais profundo ainda, porque muitas igrejas ainda estão com aquele ensino básico. Fase 1, 2, 3, né? 3 no máximo em alguns lugares, talvez só fase 1 e 2. Quando tem. Ok. Vamos tirar 5 minutinhos. Vamos descansar aqui. Então, falta de boa contextualização também, pode ser. Falta de continuidade, às vezes ensina até certo ponto, sai, depois volta, começa de novo, isso tem acontecido. Então, tem várias explicações, mas parece que alguns contextos, de Gênesis até Cristo, não tem dado o mesmo resultado que foi visto em outros lugares. Mas temos que lembrar que Trevor escreveu as suas lições para um contexto específico, já foi falado isso. E lá nesse contexto dele, foi um lugar onde já tinha, o povo estava aberto para receber missionários. Os missionários foram recebidos muito bem porque eram norte-americanos. O povo foi libertado dos japoneses pelo exército americano depois da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho. Então eles tinham um grande amor, apreço pelos americanos. Quando Trevor chegou, então, depois de uma onda de missionários tinha igrejas com pastores, diáconos e tudo. O povo palomano tinha a Bíblia já, a língua deles, conheciam também o Novo Testamento e conheciam as histórias bíblicas, só que eles não conheciam a história como uma história toda, né? Eles viam como muitos de nós, na nossa igreja, aprendemos as historinhas, tudo por pedaço, né? Então eles não tinham a história toda, eles não tinham clareza sobre o Evangelho, misturava a fé com obras. Então o que Trevor fez no seu trabalho foi juntar as histórias e dar sentido para a história toda e traçar aqueles temas essenciais para o entendimento da salvação. Então esse foi o contexto dele. E não é necessariamente o contexto em muitos lugares que nós vamos. A pergunta é se teve bons resultados
em alguns lugares, por que falar então agora em mudar e vamos estender, completar a história ou ensinar mais lições para o evangelismo? Para que fazer isso? Aí é como eu disse, que em alguns lugares sim, o resultado tem sido positivo, mas não em todos os lugares. E tem razões muito boas para a gente considerar essa proposta de completar a história. Então nós vamos ver várias razões adiante. O fato, agora uma outra pergunta para pensar agora, o fato de ter contado a história, ou aqueles que têm ensinado e contado a história de Deus, da fase 1, só até a ascensão de Cristo, deixa os seus discípulos, fala, ir de pregar, né? E ele também promete que um dia voltará para a igreja e ele vai embora, e deixa os discípulos ali, parou, terminou o ensino da fase 1. Quais efeitos isso pode ter causado entre os novos crentes que têm ouvido fase 1, essas novas igrejas que estão surgindo? Em muitos lugares só tem ouvido fase 1, né? Depois talvez ensino tópico, provavelmente ensino temático para ajudar os novos crentes, mas o que eles conhecem da história é isso, que Jesus foi embora. E ele foi embora logo depois de ser crucificado, ressurgiu, mas ele foi embora. Então, que efeitos que isso pode ter causado em muitos dos povos onde temos trabalhos? Agora, possibilidades, né? O povo pode tentar completar a história com a sua própria criatividade, sua imaginação, sua própria história cultural. Então, ele supre o resto da história, pode ser, enchendo o que falta, com a sua própria cosmovisão, levando a sincretismo. Ou o povo pode ter só considerado uma história interessante que terminou ali, mas não tem relevância para agora. Isso foi 2000 anos atrás. Que relevância tem isso para hoje e para o futuro? O povo pode não ver o fim e entender o propósito realmente da história de Deus, o propósito completo, né, de Deus para o homem. Sendo a história completa, né, só pela metade, pode não ter afetado toda a história deles, que sustenta a cosmovisão deles. Então a gente fala que a cosmovisão da gente, dos povos, é sustentada, ou nasce, né, dessa metanarrativa, dessa grande história deles, que é o que ensina os temas, né, da cosmovisão. E se a gente ensina, ou temos ensinado uma história pela metade, incompleta, pode ser que não tenhamos atingido toda a história deles. Terminar nosso ensino bíblico fundamental, fase 1, ciclo 1, com a lição sobre a ascensão de Cristo, sem completar a história, seria como construir esta ponte bem linda e bem feita, bem sólida. Mas, olhando essa ponte, o que você sente, o que você pensa? Imagina você estar no carro nessa ponte, você tem que colocar, saindo, dirigindo ali, fazendo viagem, você chega nessa ponte, aqui ponte legal, né? Mas olha o choque que você tem, você vê o que está do outro lado da ponte. Olhando essa ponte, deve ser montagem, né? Não pode ser. A gente tem essa sensação logo olhando aqui, isso é ilógico. As estradas não podem terminar num lugar desse. Uma estrada, uma ponte tem que terminar num lugar melhor. Não sei que. É assim, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo, amigo. O mundo é plana, realmente terminou, a terra é plana do outro lado, né? Que a terra é plana. A terra é plana. Então, essa imagem me chama a atenção. Isso não tem sentido. Falta alguma coisa. Tem que ter mais, tá? Tem que terminar. Isso não é um término. Isso aí é uma obra do governo que parou. Mas não termina. Então, no mínimo, na nossa imaginação sobre estradas, no mínimo a gente imagina a estrada assim. A gente não pensa muito onde ele termina, mas ela vai sem fim, né? No mínimo a gente imagina que estradas são sem fim, mas se a gente começa a pensar mesmo, mas a estrada termina onde uma estrada, né? Talvez uma estrada deveria terminar em algum lugar assim, uma praia, com pôr do sol, uma coisa mais bonita, mais romântica. Isso faz sentido. Na realidade, a maioria das estradas terminam assim. Ele chega numa cidade e já vira rua. Mas estradas eles têm um fim. Uma rua, um caminho, vai levar a algum lugar lógico, algum destino próprio, né? Então aí tem um destino lógico. Essa estrada aí sim, faz sentido. Mas quando a gente termina na fase 1, na ascensão de Cristo, é mais ou menos essa ponte aqui. Temos ensinado muita coisa, o
povo vê a morte de Cristo como pagamento pelo pecado deles, sim, mas aquela história que começou lá no Jardim de Éden, na verdade antes, mas a queda e todas as coisas foram arruinadas ou mudadas por causa do pecado, eles não veem aquilo realmente resolvido, eles veem que Cristo foi. Então, termina assim. Então, alguns dos problemas que eu já citei que podem ser problemas, porque a gente ensina a história até a metade, isso tem afetado alguns trabalhos, alguns missionários têm identificado problemas com parar ali, né? Então, alguns exemplos de povos que ouviram todo o ensino da fase 1 e não só uma vez, várias vezes. O povo Muinica, onde o Phil Henderson, ele foi quem começou a pensar da ideia de ensinar até a eternidade no ciclo 1 e tem nos ajudado muito com o EBF no formato agora. No trabalho dele em Moçambique, entre os Muinica, ele e sua equipe, que não foi só ele, toda a equipe, eles investigaram a cultura, fizeram análise da cosmovisão. A cosmovisão do povo é uma mistura entre muçulmana e animismo. E eles então ensinaram as lições da fase 1, até a ascensão de Cristo. E o povo, ele falou aqui em 2016, o povo gostou da história. É muito bom essa história, mas não houve nenhuma conversão. Eles então voltaram para as suas lições, revisaram as lições. Não, nós temos que reforçar mais algumas coisas aqui, resposta do homem. Eles fizeram ajustes, não tem que enfatizar mais esse tema, aquele tema. Então eles fizeram ajustes e ensinaram toda a fase de novo para o povo. E, mesma coisa, sem resultado. História muito jóia, tá? A gente gosta dessa história. E eles fizeram isso 3 vezes, ensinaram a fase 1 com os mesmos resultados cada vez fazendo ajustes e aprofundando mais um pouco sobre a cultura. Deve ter alguma coisa que está empatando aqui. Mas eles já, no seu entendimento da cultura, sabiam, eles já tinham descoberto lá atrás uma coisa, que o povo dava maior relevância a Maomé e seus ensinos. Eles já sabiam disso, é o povo muçulmano. Eles davam mais valor a Maomé e os ensinos e profecias e tudo de Maomé, porque Maomé veio muito depois de Jesus subir ao céu. Jesus veio, morreu e subiu ao céu, e depois veio Maomé, o próximo profeta de Deus, 600 anos depois. Então, quem vem depois, claro, tem mais relevância. Então, mesmo que eles tentaram ajustar o ensino deles e reforçar para poder tentar combater o que vem de Maomé, o Corão e esses ensinos, eles viram que eles precisariam fazer uma mudança maior no ensino deles para trabalhar isso. Alguns dos obstáculos principais contra o ensino bíblico, ou vamos dizer, temas reais do povo lá, eles tinham que a revelação de Deus não fechou no final do Novo Testamento, porque eles viram também só até Atos, Jesus foi embora e Maomé vem, então vem mais revelação depois dele, a revelação que inclusive vem depois do Novo Testamento. Então Deus não fechou a sua revelação, o Corão foi escrito depois. 2, Deus enviou Maomé como profeta, então nós temos que, o povo lá tinha que achar uma maneira de conciliar o que Deus disse a Maomé com tudo que Deus também tinha dito a outros profetas anteriores, inclusive Abraão, Moisés e Jesus. Então, essas coisas precisam ser conciliadas. São coisas totalmente opostas, diametricamente opostas, mas o povo, então, eles têm 2 mensagens ou mais 2 mensagens diferentes, mas que supostamente vêm tudo da mesma fonte, de Deus. Então isso deve ser um problema para eles, mas não era. Eles simplesmente não negaram abertamente nenhuma das 2 mensagens. Então o povo não escolhia entre uma e outra. E aí, mas se tiver que escolher entre as 2 fontes, Maomé, Jesus e os profetas, então o fato de ele ser o último profeta em termos práticos significa que sua mensagem deve ter maior validade. Outro tema real deles é que Deus, isso é bem interessante, Deus é capaz de revogar ou mudar completamente sua base de verdade anterior de interação com os seres humanos e instituir uma base totalmente nova. Então eles não tinham problema, que Deus trabalhou assim no passado, mas depois mudou totalmente
a sua maneira, né, a questão de graça, lei, não sei o quê. Para eles, Deus pode mudar tudo, pode revogar a sua base de interação com os seres humanos. Aquilo que nós vemos que Deus é imutável, tem um plano perfeito que não muda, né, isso não estava na cosmovisão deles. E muitos desses problemas baseavam então na chegada de Maomé depois de Jesus. Então isso dava para eles essa prova de que tudo isso aí é verdade. Então os missionários decidiram: nós vamos na fase 1 completar a história, continuando a narrativa em Atos, usando algumas passagens das cartas e Hebreus, mostrando a superioridade de Jesus. Deus nunca tem mudado a sua maneira de trabalhar. Mesmo depois que Jesus subiu ao céu, Deus continua trabalhando da mesma maneira, com o mesmo plano. Deus nunca tem mudado a sua maneira de trabalhar, de ver o homem, de trabalhar com o homem. E por fim, eles chegam lá em Tessalonicenses, em Apocalipse, mostrando que Jesus, mostra ele voltando, mostra ele como rei agora, rei supremo, para realmente reinar e governar, ver todas as coisas restauradas, novo céu, nova terra, e ver a história então fechada, completa. E também ver no final de Apocalipse algo que também é necessário mostrar, que a revelação de Deus agora sim foi terminada, completa. Deus mesmo proibiu que fosse acrescentado ou tirado algo dela, algo que era muito importante para aquele contexto lá. E em Apocalipse também eles puderam ensinar, lá em Apocalipse, que todos vão ter que se submeter a Jesus, dobrar o joelho e confessar até Maomé, porque aí diz ali na Bíblia, então não tem como negar, senão vai ter que negar a Bíblia mesmo, né? Mas aí a Bíblia, Deus mesmo mostra claramente que todos vão se submeter a Deus Filho, né? A Jesus. Então Jesus é superior. Quando eles ensinaram assim entre o povo única, aí sim realmente teve resultados, né? Houve conversões, o povo entendeu, o povo teve que se submeter realmente à mensagem de Jesus. E outra vantagem que o Phil Henderson mencionou, além de eles entenderem agora a história toda e ver a superioridade de Cristo e ver que até Maomé tem que se submeter a Jesus, eles também tiveram mais tempo para ouvir e processar o Evangelho. Quando ensinava sobre a morte e ressurreição de Jesus ali nas últimas 2, 3 lições da fase 1, o povo ainda está trabalhando aqueles conceitos, né? E ainda está entendendo, mas demora um pouco para aceitar. Isso é comum com muitos povos. A gente também, quando ouve algo totalmente novo, a gente pode até compreender, mas de aceitar isso quando é algo totalmente contrário ao que a gente crê, às vezes demora para aquela ficha cair, demora para aquela aceitação. Então, no caso desse povo era assim, ele disse que o tempo todo eles estavam confirmando a compreensão de cada lição, mas eles só mostravam realmente que estavam concordando bem depois, estava tipo um atraso de ouvir as verdades e de aceitá-las. E essas lições a mais de Atos, algumas cartas e Apocalipse, o Evangelho estava sendo repetido, tá? Porque ali temos a pregação de Pedro, temos a pregação de Paulo, e o Evangelho está sendo mostrado, e gente aceitando o Evangelho lá naquelas histórias. Então isso deu para o povo única tempo para ouvir mais um pouco o Evangelho, e aquele tempo que eles precisavam para processar. Não parava só, Jesus morreu por vocês, agora faça uma decisão hoje. Então para eles foi muito benéfico ter essa extensão da história também para isso. As lições estas que ainda focam no Evangelho e a necessidade de Cristo Salvador. E teve um outro exemplo, mas não tenho a história de como funcionou, mas com outro missionário na África, na Guiné, acho que foi na Conakry, o Ron Irwin. Ele realmente trabalhou bastante com o Phil, essa ideia também de completar a história. Foi algo que foi muito efetivo lá com eles. O Bari Spor, né, conta que para os Guanano aconteceu algo semelhante com eles. Os Guanano da Colômbia e Brasil. Eles receberam o ensino cronológico tradicional da fase 1 de Trevor até a ascensão, e naquela época foi quando a guerrilha tomou aquela região da Colômbia e os missionários tiveram que sair. Mas eles completaram a fase 1, ensinaram o povo a receber o Evangelho, houve conversões, só que depois de anos
os missionários tiveram que sair, interrompeu o ensino ali. Depois de muitos anos, os missionários voltam e retomam o ensino das fases, né, do lado brasileiro, e agora estão voltando para lá na Colômbia. E continuando aquelas fases, fase 2, depois fase 3, e finalmente chegando em fase 4, eles completam a história. Lá na fase 4, e os Buananos começaram a reclamar com os missionários. Por que vocês não nos contaram isso antes? Por que não nos ensinaram? Nós não sabíamos que Deus queria usar as nossas vidas para servir a Ele, para mostrar a sua glória aqui na terra. Pensamos que Ele apenas queria nos salvar, e ponto final. E sem a história completa, eles, os Buananos, sentiam que as suas vidas não tinham muito propósito agora, só tinham sido salvos. Então, só quando eles ouviram a fase 4 e as outras fases no meio, mas fase 4, que muita coisa fez sentido para eles. Então, vários exemplos onde terminar a história tem muito benefício, muito valor. Uma analogia ao que nós queremos fazer para terminar a história, completar a história, seria, nós queremos encurralar, cercar esse cavalo ali, nós queremos encurralar, cercar os pensamentos, as interpretações dos ouvintes de uma forma que eles ficam dentro dessas verdades, ficam cercadas com as verdades de Deus, não tenham por onde escapar pela cosmovisão deles, pelas crenças anteriores deles. Então nós queremos cercá-los para que eles não continuem seguindo aqueles caminhos, aquelas crenças e cosmovisão antiga. Então a gente construiu um curral de verdades, de temas ideais. E tentamos manter o cavalo preso nesse curral, porque manter os pensamentos, a mente cativa às verdades de Deus. Só que a gente deixa aberto uma área da cerca, a gente não fecha a cerca. Aí quando a gente ensina, mas o cavalo escapa, a mente, a visão do povo continua ainda com a brecha, continua escapando. Então a gente vamos tentar de novo, coloca o cavalo no curral, então a gente reforça a cerca para que ele não escape mais. A gente coloca a cerca mais alta, coloca mais uma fileira de arame farpado, fazer a cerca mais alta, faz mais forte, reforça as lições, como o Phil Henderson fez, de ajustar as lições, colocaram temas mais destacados. Eu sei que talvez até inseriram outra história, então eles reforçaram a cerca. Aí, só que em vez de fechar a porta, só reforçaram. Claro, o que vai acontecer? Ainda tem aquela brecha lá. Quando o cavalo continua escapando, quando a mente do povo continua com aquela fuga ainda, tentamos ainda melhorar ainda, quem sabe a gente faz mais alta, faz alguma outra coisa, pinta um muro, não sei o que vai fazer. Mas isso acontece então quando no nosso ensino a gente não fecha bem as verdades bíblicas contra todos os temas, pilares que sustentam aquela antiga cosmovisão, aquela antiga vida. Então o povo continua seguindo certas crenças baseadas na cosmovisão antiga, escapando da convicção e do arrependimento. Mas o que aconteceria então se contamos toda a história até Apocalipse na primeira fase, no primeiro ciclo? O povo não vai precisar exercer aquela criatividade de completar a história. Eles não vão precisar acrescentar nada de sua própria cosmovisão para o ensino. O ensino vai ter uma relevância para o presente e para o futuro. O ensino para a salvação. Eles vão ver o fim e o propósito da história de Deus. Vão ver realmente os propósitos de Deus sendo cumpridos. Eles não vão só parar com a salvação do homem, mas vão ver o plano completo de Deus. E tudo que Deus faz é para a sua honra e sua glória. E lá na frente vai ver a glória de Deus realmente sendo completa, sendo demonstrada diante de todos. Vamos ver Jesus voltando e reinando como Deus Pai. E o foco que pode ser às vezes colocado no homem na fase 1, a salvação, redenção do homem, as suas necessidades, mas quando completa a história dele lá na frente, quem está no foco? Na Apocalipse termina a história. O foco, e toda a história mas ali fica claro, o foco está em Deus, está em Cristo reinando
Então o foco é claramente colocado em Deus como protagonista. Ele inicia a história, ele que desenvolve toda a história e ele termina a história. Então eles não precisam acrescentar nada, não precisam ter essa relevância para o futuro. E aí o povo então vai ter que escolher a história bíblica ou a história que sustenta a sua cosmovisão. E então aí sim podemos dizer, estamos fechando a cerca, né? O cavalo vai ficar dentro desse curral. Agora finalmente o cavalo ficou aí dentro. Então a ideia, toda a cosmovisão do povo, toda aquela história, a narrativa do povo, ela está sendo tratada, né? E pelo trabalho do Espírito Santo sendo substituído, construído novamente, como diz 2 Coríntios 10:5, então levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, não por parte. Então, ainda tem algumas outras razões construídas em cima disso para contar a história toda no ciclo 1. Uma razão literária, a narrativa bíblica, a história de Deus é uma só história. Não são muitas histórias, são muitas histórias, mas que fazem uma só história. Ela tem conexão, ela tem princípio, ela tem um enredo, e ela tem atores, tem cenário, tem climas e tem uma conclusão. Então fica pela metade quando a gente não conta a conclusão. Ao completar a história, vemos o capítulo final em que Deus cumpre seu propósito original para o homem, para a sua criação. Nós vemos o que a gente vê no Jardim de Éden no começo da história. No meio do jardim, duas árvores, né? Mas a árvore que eles não podiam, eles foram proibidos de comer de uma, mas Deus expulsou-os do jardim para não comer da outra. A árvore da vida. O homem perdeu sua conexão com Deus, perdeu também acesso à vida. O que nós vemos lá na nova cidade, no meio da cidade, dos dois lados do rio? A árvore da vida, final da história. Interessante como a história, ela se completa. Deus contou uma história completa. Lá na nossa cidade a gente vê a árvore da vida novamente e o povo tendo acesso a essa árvore da vida. E também tem o rio da vida e temos Deus, a luz. Temos a história completa ali. Nós vemos o plano original de Deus para o homem. Não é que ele viva nesse corpo corrompido, com os problemas e tudo que temos hoje, mas é que o homem reflita a imagem de Deus sem mancha, enquanto reina sobre a terra. Deus colocou Adão e Eva para serem os administradores, os governadores do jardim, da terra. E eles, antes da queda, refletiam a imagem, o caráter, vontade, criatividade de Deus diante da criação. E esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não acaba, não muda, não foi frustrado, vai ser completo isso. Seu plano também é para que o homem viva totalmente independente de Deus. Nós vamos ver isso lá no fim da história. O homem, tudo depende de Deus. Deus é a luz, Deus é a fonte da vida lá nos céus. Tudo também, o plano original de Deus não é que o homem morra, mas que tenha vida eterna, que viva para sempre. Então a gente vai ver isso também no final da história. Outras razões teológicas. O ouvinte precisa ter uma perspectiva correta da redenção, a morte e ressurreição de Cristo, dentro do âmbito mais amplo dos propósitos de Deus. Deus não está só salvando ele do castigo do pecado. É uma parte da salvação, mas isso não é todo o propósito de Deus para o homem e para a sua criação. Então é bom ver a salvação dentro de todo o contexto dos planos de Deus, suas razões para nos criar e para nos redimir. A história de Deus não é sobre o homem, o protagonista é Deus, e dentro de seus propósitos eternos é de glorificar-se a si mesmo. Ele criou o homem, buscou o homem, rediu o homem, redimiu o homem, e para que o homem viva plenamente a independência de Deus para sempre. Então isso a gente vê também só continuando e terminando a história. O homem vivendo para sempre, glorificando a Deus
aqui ainda, né, nesse tempo presente, glorificando a Deus através de falar da sua história para outras pessoas, mas lá no céu também, para sempre nos alegrando na presença e provisão dele. Também nas razões teológicas, pelo menos para mim, né, é difícil encontrar um sentido da vida quando sei só metade da história e preciso esperar até que o ensino chegue no final da história na fase 4, se for seguir aquelas lições tradicionais. E como até falamos, quase ninguém, na verdade, tem ensinado aqui no Brasil até a fase 4. Não tem fase 4 trabalhado, desenvolvido, traduzido. Quando que vão ouvir o final da história? Não existe nenhum trabalho no Brasil, eu acho que não. Porque fase 4 que eu falei, é até o último livro que temos é livro 9, aí é onde termina a fase 4. Aí é onde chega em Tessalonicenses e Apocalipse. Não é que ninguém tem ensinado o fim da história aqui, com certeza, mas não talvez sistematicamente assim, fazendo esse plano de ir e olhando o que o povo precisa ouvir e tal. Não tem essa fase 4 em algum trabalho no Brasil terminado, não. Esse aqui é uma citação do livro da Timothy Lane, Paul Tripp. Então, eles falam assim, mas concordam com o que estamos dizendo. A história bíblica não tem sentido sem a eternidade. Tem que ter um resultado melhor do que nós estamos vivendo hoje. O pecado tem que ser vencido. Foi vencido na cruz. A justificação. Nós temos ainda o poder do pecado. Nós temos ainda o efeito do pecado. Tem que ser vencido. O povo tem que ser purificado. O cosmos tem que ser restaurado. Menos que isso seria um desperdício universal. Deus fazendo tudo isso para não realmente atingir todos os resultados. É o que aparente se nós não vemos o outro lado da eternidade. Onde sim, todo esse esforço, esse plano de Deus, na verdade, resulta em seus propósitos sendo cumpridos totalmente. Deus faz muito mais do que nos salvar do inferno. Se pararmos na ascensão de Cristo, nós só sabemos dessa primeira parte. Nos salvou do inferno. Ele nos salva para algo. E é bom que no ciclo 1 as pessoas ouvem isso. Né? Ele nos salva também para isso. Faz parte da salvação. Acho que eu vou pular isso por causa do tempo. Agora razões missionárias. Alguns povos, como eu contei, precisam de mais tempo ouvindo o Evangelho para que penetre no coração deles aquela questão da aceitação, da convicção. Então, estendendo o ciclo um pouco mais, dá esse tempo. Uma história que me diz como começaram as coisas, então terminando a história, né? É uma história que me diz como começaram as coisas. Por que elas são como são agora e como vão terminar. É uma história que dá sentido à minha vida, uma história que explica o passado e dá propósito a ver o futuro. As nossas crenças fundamentais, pressupostas da cosmovisão, extraem dessa história, a história completa. Então, se eles vivem por uma história na mente deles, se a sua cosmovisão nasce dessa história, então nós queremos mudar a cosmovisão deles completa, a um nível profundo e fundamental. Então a história deles tem que ser substituída pela história bíblica, a narrativa completa. Não quer dizer com todos os detalhes, né? A gente não vai ensinar todas as histórias, mas ver o princípio, o meio e o fim da história de Deus. Então, nos nossos contextos de ministério, ensinando um estudo bíblico na cidade para um grupo de pessoas seculares, trabalhando numa tribo, em qualquer lugar. O que vocês acham? Será que é importante completar a história em vários contextos, se não em todos? Talvez você tenha razão de não completar. Claro, vai demorar mais, vai levar mais tempo, mas tem aplicação. E o nosso contexto das pessoas de hoje que vivem sem razão de vida, sem propósito, não entendem e daí que Cristo veio.
mas não entendem na verdade tudo que isso significa. Talvez até em nossa cultura, talvez até em nossas igrejas, terminar a história no evangelismo teria grande valor. Então, eu vou terminar aqui e então intervalo e depois a gente vai continuar.